Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos vocês pelo engajamento. Você quer contribuir para a nossa paróquia? Esse é o QR Code, ou tem a chave Pix. Desde já agradeço a todos que têm colaborado, tá bom? Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum. E o tema é o fim dos tempos, o fim do mundo. Padre Almir está aqui. Mais uma vez, obrigado, Padre Almir. É com o senhor. Certo. Então, vamos lá. Nós vamos dar boas-vindas a quem estamos acompanhando aí e pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, aqueça os nossos corações para compreendermos bem esta leitura que vai falar dos finais dos tempos. Você sabe que estamos terminando já o calendário litúrgico já, né? Daqui a pouco começa o tempo do advento. Então as leituras vão falar da parousia, a segunda vinda de Jesus. E essa leitura não é para nos amedrontar, porque às vezes a gente se concentra nos elementos negativos da passagem e não se concentra nos elementos positivos, que é realmente a boa nova de Jesus. Lembre que a palavra evangelho é boa notícia, boa nova. Então, falar de destruição, de morte, não é boa notícia. A boa notícia é falar de redenção e de salvação. A mensagem é essa aqui do texto. O texto começa no capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 19. Diz assim, que os discípulos estavam boquiabertos, como vendo o templo de Herodes, aquele templo que foi reformado e ampliado por Herodes. Ele, para fazer demagogia com os judeus, ele fez uma boa reforma do templo. Diz que o templo ficou até mais bonito do que o templo de Salomão. Aí os discípulos ficaram aquele bando de caipirada vendo aquilo, que coisa linda, que demais. Aí Jesus Cristo joga um balde de água fria neles, dizendo que dias virão em que nenhuma dessas coisas vai ficar. Tudo vai virar pó. É claro que eles vão ficar perplexos, vão ficar chocados com o que Jesus fala e vão pedir para que Jesus esclareça. Qual é o sinal de que tudo isso vai se cumprir? Bom, Jesus Cristo então vai dizer assim, que isso é importante aqui, que na história nós estamos com 2000 anos de cristianismo, sempre vem esses falsos pregadores predizendo o final a data do final do mundo, pregando catástrofes. Talvez tivemos a Covid, lá no Covid você viu quantos cavaleiros do Apocalipse surgiam na internet falando do final da humanidade e tudo mais. Mas aqui o texto vai nos dizer assim, para não sermos enganados, porque muitos virão em nome de Jesus, dizendo sou eu, dizendo que o tempo está próximo, porque é para não seguirmos. Quando ouvires falar de guerra, de tumulto, não devemos nos assustar, porque é necessário que isso se aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Então veja bem, acontece sempre essas coisas na história do mundo, porque o mundo, Deus fez o mundo perfeito. O homem desarranjou o mundo com seu pecado. Quando o pecado entrou no mundo, o mundo se tornou hostil. Então começou a existir morte, desgraça no mundo, de maneira que nós temos que encararmos essas coisas como coisas que ocorrem mesmo na humanidade. Mas isso aí não significa por si só o fim. Mas Jesus vai dizer o seguinte, ele vai dizer que vai haver a guerra, uma nação levantando contra outra, haverá grandes terremotos, fome, mas tudo isso vai ter que passar. O que mais vai interessar para nós aqui no texto
que ele vai falar da divisão que vai existir no seio da comunidade. Talvez isso nos interesse mais de perto, porque diz assim aqui: gravai bem no vosso espírito, não quando vos lançarão as mãos, vos perseguirão, entregar-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis, dos governantes, por causa de mim. Quando o evangelho foi escrito, já estava acontecendo isso. O cristianismo, ser cristão se tornou crime. Aliás, é uma coisa interessante, parece que está voltando essa coisa, você viu? A perseguição aos cristãos, nos países árabes especialmente, né? Eles veem aqui no nosso país, onde a maioria é cristã, eles constroem seus templos, né, que eles chamam de mesquita e tudo mais. E é bom que continue assim, né? Que nós temos liberdade religiosa. Mas nos países árabes, o cristianismo é proibido. Paga-se imposto, você é perseguido. Então essa coisa que existia na época de Jesus continua existindo. Está se acentuando porque a partir do momento que a Europa está se tornando, se islamizando, e o Islã é a religião que mais cresce no mundo, o cristianismo está sendo seriamente perseguido no mundo. E nós devemos estar preparados para isso tudo. Jesus diz aqui, gravai bem no vosso espírito. Não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer os vossos adversários. Então aí Jesus Cristo está falando que ele vai tomar nossa defesa. Não vai nos desamparar na perseguição. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes, vossos amigos, e matarão muitos de vós. Você vê, o cristianismo está enfrentando dois problemas. Perseguição externa do governo e a perseguição interna familiar. Por quê? Agora volte lá na época que isso está acontecendo. Os primeiros cristãos, quando o cristianismo era uma religião, ser cristão era crime, era um dever, vamos dizer assim, um dever religioso denunciar um cristão na família. É um dever cívico. Então, muitos cristãos eram denunciados pelos seus próprios parentes e muitos acabavam morrendo na mão dos pagãos naquela época. Sereis odiados, vos matarão por isso. Agora, no final vem a palavra de consolação. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançarei vossa salvação. Hoje nós vivemos, eu falei sobre as perseguições que o cristianismo está sofrendo em muitas partes do mundo, países comunistas. Eu não sei nem por que tem muitos cristãos que defendem o comunismo. O comunismo não se encaixa com a fé cristã. Se você perceber bem, quantos cristãos foram perseguidos em países comunistas, né? Agora, atualmente, ela existe muito em lugares, países muçulmanos, né? A gente tem que viver como irmãos, ser tolerante. Não estou aqui pregando guerra religiosa, de forma alguma. Mas enfim, o que nós devemos pensar é que Jesus está nos protegendo, está ao nosso lado, nem um cabelo de nossa cabeça será perdido. É o que nos garante com o Evangelho. Você vê, o texto começa falando da destruição do templo, que simboliza a superação daquela religião que existia no antigo Israel, que considerava o tripé da religião do antigo Israel: o rei, a terra e o templo. Depois ficou o livro. Quando eles perderam todos esses elementos, eles perderam a terra, perderam o rei, e aí ficou o livro no lugar. E o templo ainda existia aqui na época de Jesus. Mas aí Jesus está propondo a superação dessa religião baseada nesses elementos humanos, pela religião baseada no quê? Baseada na sua própria pessoa.
Então, o cristianismo não é uma religião onde a nossa adesão se faz em torno da pessoa de Jesus. Não é em torno de um livro, não é em torno de vamos dizer assim, de uma etnia, de uma raça humana, não é em torno de um governo, aliás, mas é em torno da pessoa de Jesus. Por isso que o texto está nos ensinando. Falando da destruição do templo, depois fala das perseguições. Você vê que ser cristão, pelo que a gente entende aqui no Evangelho, é desafiador. Porque você está remando contra a corrente no mundo. O mundo tem uma corrente, o mundo vai para uma direção. Ser cristão realmente é você estar remando na outra. Mas a palavra de consolação de Jesus vem no final do texto. Nenhum cabelo de vossa cabeça se perderá. Cabelo é uma coisa que a gente tem um monte. Se perder um fio não vai fazer falta. Mas Jesus está falando nenhum cabelo. Então é para não perdermos a esperança, não perdermos a fé, porque se existem perseguições religiosas, Jesus Cristo está conosco. É isso aí que é a palavra de Deus que está nos revelando. Não sou eu que estou falando aqui, né? Não existe nenhum sistema de poder econômico, poder religioso. Todo esse tipo... A religião judaica nessa época, vamos falar assim, tem uma religião de exploração, né? Jesus está propondo outro tipo de religião, uma religião baseada na fraternidade, no amor, que vai tomar o lugar dessa religião. E é feito em torno da sua pessoa. Amém. Amém. Bom, eu só encontrei esta ilustração, não é propriamente um ícone, é uma iluminura antiga, europeia, onde apresenta-se Jesus dando esse ensinamento sobre... O pessoal está admirando Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém, aquela coisa... Quer dizer, é claro que é uma interpretação, uma releitura lá de um desenhista, não tem nada de, vamos dizer assim, similaridade com o que era a Jerusalém antiga, mas ele está ali, ó. É Jesus pregando que, embora eles estejam deslumbrados com Jerusalém, tudo vai virar pó. É uma reflexão e tanto, né? Então agradecemos então você que nos acompanhou até aqui e pedimos que o Senhor derrame as bênçãos sobre as suas famílias, sobre todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.